Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina da nossa série através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon, online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para tratar mais uma vez aqui sobre o livro de Josué. Na última aula, a gente apresentou aqui até o versículo 5, quando Deus garante a conquista de Jericó e ao mesmo tempo mostra para esse povo traz para esse povo uma estratégia absurda aos olhos humanos, naturalmente, mas uma estratégia que fala da vontade de Deus como sendo algo que nós devemos confiar e não necessariamente fazer sentido em tudo aquilo que ele apresenta para a gente. Então Deus dá a estratégia. Qual é a estratégia? Rodear a cidade 6 vezes com o exército, com os sacerdotes. No 7º dia, 7 vezes rodear a cidade, tocar lá as trombetas, né, dos chifres de carneiro e finalmente fazer esse povo entrar na cidade. Versículo 6, então. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. Você tem que entender, Deus estava falando com Josué o que Josué deveria fazer. E eu fico imaginando Josué dizendo para os sacerdotes, dizendo para o seu exército: olha, a gente vai ficar rodando a cidade. Deus mandou que Josué fizesse isso e Josué vai fazer isso. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Então, como você consegue notar aí, o ponto é que nós temos uma característica dentro dessa situação, que é: Deus mandou Josué, disse para o povo, e o povo fez exatamente como Josué mandou. Aí a gente olha para isso e lê o texto de uma forma assim, né, muito simples, né, como se tudo acontecesse de uma forma assim muito automática, né? A gente está vendo uma narrativa sintética daquilo que aconteceu. Foi um dia inteiro isso acontecendo. Ou seja, não é tão simples assim. Não é tão simples você ouvir uma estratégia absurda aos olhos humanos e levar adiante. Não é tão simples assim. E é isso que a gente nota aqui. Mas ainda assim o povo foi lá e cumpriu no primeiro dia exatamente aquilo que Josué ordenou. Por que esse povo fez isso? Porque eles confiaram muito em Josué, porque eles confiaram muito em Deus, pelas 2 razões. Talvez sim, pelas 2 razões. Mas quem foi que fez com que essas pessoas confiassem em Josué? Exatamente, Deus. Deus fez com que essas pessoas confiassem em Josué. Deus, você tem que lembrar que Deus engrandeceu Josué diante do povo. Deus deu a Josué a bênção de ser reconhecido pelo povo da mesma forma que Moisés foi reconhecido. E isso é muito valioso.
E aqui a gente está vendo isso acontecer na prática, porque Deus disse que ia fazer e agora a gente está vendo a situação se resolver do jeito que Deus havia dito. E isso no primeiro dia fizeram aquilo que Josué mandou. Versículo 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. O texto já está resumindo o que aconteceu. Ou seja, primeiro dia, segundo dia, e assim fizeram por 6 dias. Exatamente o que Deus havia ordenado que eles deveriam fazer. Rodear a cidade por 6 dias, tocando as trombetas, e as pessoas não haveriam de gritar naquele momento. Beleza, lembra disso. Quem foi que fez esse povo fazer exatamente o que Josué pediu, o que não era algo nada estrategicamente brilhante, pelo menos da nossa perspectiva? Deus engrandeceu Josué diante desse povo. No 7º dia, madrugaram ao ouvir... No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, fazendo exatamente o que Deus havia mandado que eles fizessem. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta. Vamos parar por aqui, antes da gente continuar. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué mandou que gritassem. Gritem, é hora de vocês gritarem diante dessa cidade chamada Jericó. Vocês vão gritar. E vocês vão gritar porque Deus entregou a cidade. Porque essa cidade é aquilo que Deus mandou para vocês. Então gritem. Ah, mas não faz sentido. Grite, meu amigo. Ah, mas as pessoas dessa cidade vão correr atrás de nós. Grite. Grite. Faça aquilo que eu estou mandando. Grite. Então o povo foi lá e passou a gritar, né? Fez exatamente o que Josué havia mandado, certo? Mas antes de se colocar exatamente aquilo que seria a conquista diretamente da cidade, Josué explica mais. A cidade será condenada. Essa Jericó aí, ela vai ser condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Tudo está condenado. Somente viverá quem? Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Essa mulher que não é uma mulher que tem todo o respeito da sociedade, claro que não, ela é uma prostituta, mas essa mulher é a mulher que vai ser salva. Ela e todos os que estiverem na casa dela. É essa casa que vai ser salva da destruição. Essa casa que não vai ser condenada. Então somente guardai-vos das coisas condenadas. Agora a gente vê Josué sendo muito claro sobre como esse povo haveria de tratar com aquilo que havia acontecido. Eles vão dominar essa cidade, certo? Eles vão dominar essa cidade. Então, o que eles devem fazer? Eles, nesse dominar a cidade, o resto está tudo condenado, eles têm que destruir. Então, guardem-se, ele diz, das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as torneis, ou seja, não peguem para vocês.
E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Olha aqui o que está dizendo. Ele está dizendo, olha, o que vocês pegarem aí dessa cidade, vocês não vão tomar com vocês aquilo que é condenado. Porque se vocês fizerem isso, o arraial de Israel, ou seja, vocês sozinhos vão agir, vocês sozinhos vão pecar, mas todo o arraial, todo esse grupo aqui, ó, de vocês, vai ser tornado maldito, ou seja, vai sofrer as consequências desse ato pecaminoso. Não é pequeno aquilo que Deus está requerendo desse povo, pelo contrário, é algo muito relevante. Não é pequeno, não é, vocês precisam acordar para isso. Vocês precisam acordar para um senso de comunidade, para um senso para um senso holístico em termos do que você faz e afeta um todo. E a gente, claro, vai ouvir mais sobre isso, porque a gente sabe que a história é um tanto complicada em termos dessas pessoas, desse povo de Israel, não obedecendo a tudo quanto Deus havia mandado. Mas o ponto é mostrar aqui que no versículo 19 diz: porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Toda prata, ouro, utensílios de bronze, ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Essas coisas são para Deus. Elas vão ficar no lugar que Deus preparou. Tá, você consegue notar que essa advertência é uma advertência bem significativa. Acordem, é como se ele dissesse: acordem para aquilo que Deus espera de vocês. Acordem. Não é pouco. Não é pouco o que Deus está fazendo com vocês. Não levem como algo pequeno. Não levem como algo de qualquer importância. Vocês vão entrar, vocês vão ver as coisas condenadas. Não peguem as coisas condenadas. É claro que Deus sabia que esse povo ia querer pegar essas coisas condenadas, senão não ia ter uma lei para isso. Senão não teria uma ordem para isso. Não peguem, Deus está dizendo. E mais, prata, ouro, bronze, tudo isso vai para o tesouro de Deus. Não levem como coisas de pouca importância. Não é de pouca importância. Entendeu, Israel? Não é algo pequeno. Entendeu, povo de Israel que vai entrar em Jericó? Isso é muito relevante porque vão ser outras e outras e outras batalhas que vão acontecer. E que esse povo precisa acordar para isso. Porque isso vai se repetir. Essa vontade de tomar aquilo que não é seu diante de Deus. Então, tudo isso para dizer que as instruções de Arroé para a batalha são transmitidas ao povo e executadas fielmente sob a liderança de Josué. Nesse ponto, a gente vê de fato Deus mandando e o povo obedecendo, né? Foi isso tudo que a gente viu. O que acontece no versículo 20? Tendo ouvido, gritou, pois, todo o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Beleza. O povo saiu gritando. Os sacerdotes tocaram as trombetas que estavam na mão deles. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Você consegue perceber que esse povo está fazendo exatamente o que Deus tinha mandado fazer? Você está notando que esse povo está fazendo exatamente, seguindo exatamente os passos de Josué.
E nesse caso, nesse ponto, o que a gente tem? Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Foi tudo destruído. É claro, novamente a gente entra naquela discussão, né? É um extermínio cananeu. Foi muita gente, né, sendo morta. A gente não pode olhar para isso, né? Tem uma expressão em inglês, the elephant in the room, que é o elefante na sala. A gente também é próximo a essa expressão, né? Que tem um assunto muito difícil ali, mas ninguém quer mexer nele. Tem um elefante lá na sala, mas ninguém quer falar dele. Tá todo mundo lá tentando se desviar desse assunto que é difícil, que é delicado e tal. Mas, como a gente falou nas aulas de introdução, o ponto aqui é mostrar que essa sociedade era uma sociedade pagã, era uma sociedade muito longe dos padrões de Deus, e que haveriam de fato de receber uma maldição, receberam essa maldição já lá desde a época de Noé, certo? Então, esse ponto é mostrar pra gente que existe um fato aí, um fato teológico nessa escolha de Deus. E outra coisa, lembre-se disso. Por mais que a gente olhe para essa situação, homens, mulheres, crianças sendo mortos, que ninguém vai dizer que é algo pequeno. Então, ninguém vai dizer que é algo pequeno isso aqui. O fato de que homens, mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Ninguém vai dizer que isso que aconteceu, esse extermínio de fato, que isso é algo pequeno, né? Como eu falei. Porém, o fato teológico é algo que vai além disso. É algo em termos de considerar que Deus, ele é aquele que é dono de tudo isso. E claro que a nós soa estranho, talvez seria estranho se não soasse, que algo dessa magnitude e dessa estirpe aconteça. Porém, Deus ainda é o dono de tudo. Deus é o dono de todo o universo, Deus é dono de toda a sua criação. E na verdade, um dia ele também haverá em um certo momento da história, ele destruiu toda a humanidade. E sobrou Noé, sua família e alguns animais numa arca. O que aconteceu com o restante da humanidade? O que aconteceu com o restante do planeta? Foi dizimado. Foi isso que aconteceu. É fácil, é legal de pensar, é algo que deixa a gente alegre. Não, pelo contrário, faz a gente considerar que o pecado do homem é algo muito grave para Deus. E eu queria trazer aqui, de fato, essa perspectiva para você considerar comigo. Não é simplesmente o fato de que isso aconteceu, mas o fato de que o quanto o homem tem pecado contra Deus. Porque quando a gente volta a nossa mente para as pessoas, e é natural porque nós somos seres humanos, a gente olha para isso e fica abismado. Mas vamos olhar para aquele que está sendo ofendido. O próprio Deus, santo, maravilhoso, fiel, justo. Esse Senhor é que está sendo ofendido. E esse Senhor que está sendo ofendido, em um certo momento da história, destruiu toda a humanidade, sobrando uma família com os animais. E em um outro momento, estamos aqui diante de uma situação em que um grupo que já se sabia que eles haveriam de receber uma maldição desde Noé. E aí?
E aí? O que nós podemos falar sobre isso? Nós só podemos entender que eles receberiam essa maldição. E aqui nós vemos a gravidade dessa maldição. Nós vemos a gravidade do pecado. E eu acredito que a nossa mente, ela deveria estar mais voltada para o ser, ou seja, Deus, que está sendo ofendido. Focalize a sua mente no Deus que está sendo ofendido. Eu não estou dizendo que com isso eu estou resolvendo todos os problemas ligados ao extermínio cananeu. Não, tem muito mais coisa aí para se considerar, mas eu estou tentando trazer um ponto para você. Se você entender esse ponto e partir dele, você consegue começar a considerar os outros de forma um pouco mais tranquila. Mas se você só olhar para isso, são mulheres, são crianças, são homens, todo mundo foi morto a fio de espada. Não sobrou nada. Nossa, que impressionante. E é mesmo. Mas isso só mostra, esse extermínio só mostra a gravidade com que Deus olha para o pecado. E que, na verdade, se nós formos considerar de uma forma muito honesta, é assim que Deus deveria tratar todos aqueles que lhe ofendem. Então, nós só não recebemos esse tipo de atrocidade de outras pessoas que Deus porventura quisesse usar, porque ele decidiu ser gracioso e misericordioso para conosco. Não porque nós somos melhores do que ninguém. Então volte a sua mente para quem foi ofendido, volte a sua mente para o peso do pecado, volte a sua mente para o peso daquilo que Deus olha e considera e pensa assim, é isso que esse povo merece, é isso que esse povo deveria receber, maldição, juízo. Mas o que foi que eles receberam? Graça. Graça. Nós recebemos graça de Deus, porque era isso que deveria acontecer com a gente. Era isso que deveria acontecer com os nossos familiares. Era isso que deveria acontecer com tudo que a gente tem. Por quê? Porque nós ofendemos a Deus todos os dias. Acontece que os cananeus seriam aqueles que receberiam a maldição. E eles, de fato, eram pessoas que não temiam a Deus, eram pessoas que não louvavam a Deus, idólatras, e assim receberam a maldição da parte de Deus, ainda aqui na terra. Nosso Deus, ele não mudou. Nosso Deus não mudou. E quando a natureza, por exemplo, geme, quando os pecados acontecem perto de nós, quando a gente começa a pensar e considerar sobre chacinas que acontecem, que matam pessoas inocentes, quando a gente começa a considerar sobre os eventos naturais que destroem aldeias, destroem cidades inteiras e matam milhares e até milhões de pessoas, considere que isso isso que acontece é um reflexo do pecado que tem no meu e no seu coração e que jaz neste mundo. Então, aquilo que dá errado, aquilo que destrói, aquilo que que decepciona, aquilo que nos deixa atônitos, tudo isso veio do pecado. Tudo isso veio como uma forma de Deus mostrar para a gente o quanto o nosso pecado, ele desagrada a ele e o quanto o nosso pecado deveria receber também juízo. Então vamos parar de considerar somente as pessoas, que não é que a gente vai parar de olhar para as pessoas, devemos olhar para elas, mas olhar também para aquele que foi ofendido. E isso dá para a gente uma perspectiva um pouco melhor sobre essa situação, um pouco mais honesta sobre aquilo que está acontecendo. Paramos por aqui, na próxima aula a gente continua, mas considere esses pontos aqui que eu falei sobre o extermínio cananeu, ok? Ficamos por aqui, um grande abraço, valeu!